O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Por favor, podem se assentar. Vocês que nos acompanham pela TV Horizonte, pela Rádio América e também pelo nosso canal no YouTube, Uma Impiedade. Hoje, na solenidade de Pedro e Paulo, permitam-me lançar um olhar sobre aquilo que ontem nós celebramos e meditamos na vigília da solenidade de hoje. Me lembro que nós lançamos um olhar sobre o capítulo 21, versículo 15 a 19 de São João. E é óbvio que não ficaremos presos a ele, mas somente para entendermos um pouco da profundidade daquilo que nós celebramos, do mistério da paixão, morte e ressurreição do Senhor na nossa história. E como somos chamados a deixar com que esse mistério, como ecoou na vida de Pedro e Paulo, também ecoe na nossa. Ontem, no capítulo 21, nós revivemos e relembramos as 3 perguntas que Jesus faz, de modo insistente e aparentemente inconveniente a Pedro, perguntando a ele: tu me amas? Primeiro, tu me amas mais do que estes? Ou tu me amas? Tu me amas? E por 3 vezes Pedro respondeu que amava o Senhor, mas não o amava como o Senhor o ama, próprio da nossa limitação humana. Mas Pedro se dá conta também, alguns estudiosos vão dizer que na 3ª vez Pedro ficaria triste, porque se lembra que, ainda que ele tenha dito que amasse o Senhor, ele se lembrou das vezes que esse amor foi negado. Como 3 vezes Pedro o nega, 3 vezes ele reafirma: tu sabes que eu te amo, mas o Senhor me conhece. E hoje, em particular, ao lançarmos o olhar para Pedro e Paulo, caríssimos, caríssimas, eu vejo como que a profundidade da resposta a esse amor, ela pode ser, algumas vezes, inclusive, desconhecida por nós. Me faço entender. Pedro, às vésperas da Páscoa, é preso. E um único homem, começa a ser vigiado numa prisão
com 4 grupos de soldados a cada turno, em 4 turnos. Significa que 4 pessoas, 4 homens o vigiavam, esses 4 saíam, entravam mais 4, esses 4 saíam, entravam mais 4, e esses 4 saíam, entravam mais 4. 4 homens dentro de uma prisão para cuidar de um. O porquê? É um exagero? Aí, a beleza do que Atos dos Apóstolos nos apresenta, e tomando eco naquilo que nós ontem refletimos da resposta qualificada que nós daremos ao Senhor por amor, a beleza e a riqueza desse detalhe é muito importante. Porque quando se busca dar uma resposta por amor, sabendo de todas as limitações, naquele fogo inicial de uma busca de demonstrar o quanto que aquele que é amado por nós é importante, aquela que é amado por nós é importante, no início da juventude, no início das primeiras horas da paixão ou do amor, somos capazes de tantas coisas. Temos uma força imensa. E aqui, quando Atos dos Apóstolos nos fala isso, é para dizer: a força do amor de Pedro exigia que os seus inimigos estivessem sempre, mas muito, muito atentos. Mas ainda assim, esse amor fez e moveu o coração de Pedro a não se esconder. Ele que foi medroso, a não se esconder. Mas mesmo tendo a experiência próxima da morte, porque essa cena narra justamente o quê? O futuro de Pedro, nesta cena, se não tivesse sido libertado, seria também da morte, como o Senhor morreu. Mas ele continua o seu caminho, como eu, como você, como a igreja. Se realmente amamos o Senhor e sabemos qual o lugar que Ele ocupa na nossa história, a resposta a esse amor, tu me amas, ela será dada na forma com a qual nós diremos quem é Jesus no nosso existir. O que dizem os homens de mim? Muitos falam dele de várias formas, e alguns até de forma muito bonita. Alguns discursos são de arrastar multidões. Mas nós sabemos que com o tempo, o discurso, a fala, não satisfazem. E aí me perdoem, como a palavra eu te amo pode se desgastar e tornar-se sem sentido na boca de uma pessoa que não demonstra o amor que tem por aquele que diz amar. Aqui, na pessoa e na figura de Pedro, perceber que se realmente buscarmos dar uma resposta ao Senhor que nos chamou, nós teremos que dizer a outros quem Ele é no nosso existir. E esse quem Ele é tomará forma aos mesmos moldes que Paulo escreve a Timóteo. Paulo diz: quanto a mim, eu já estou para ser derramado em sacrifício.
aproxima-se o momento de minha partida. Porém, eu combati o bom combate. Eu não me esquivei daquilo que eu me comprometi a viver. Eu completei a minha corrida. Tudo fiz. Agora, me sentindo abandonado, me sentindo sozinho, me sentindo desamparado, eu tenho uma certeza: está reservada para mim a coroa da justiça que o Senhor, aquele que no caminho da história me chamou olhando nos olhos, aquele que me chamou a caminhar com Ele e fez-me perceber que eu sempre fui desejado, como o seu nome latino pode significar, ou como o seu nome hebraico também quer dizer. Eu fui desejado, mas ainda sendo de pequena estatura, aquele que me desejou realizou em mim grandes coisas, porque a sua graça em mim foi inesgotável. Não por meus méritos, mas porque Ele escolheu-me. E a quem Ele escolheu, Ele capacitou. O justo juiz naquele dia, Ele me dará o que a mim cabe. Sabem quem consegue dizer uma coisa dessa? Quem consegue olhar para si e perceber que realmente eu tentei dar a resposta mais qualificada possível a esse amor que me chamou, a esse amor que me interpelou. E esses dois homens, tão diferentes, como todos nós, tão diferentes, lembro que falei isso ontem. Podemos dizer quem é Jesus de várias formas. Como muitos dizem de Jesus de várias formas, e se contradizem tentando dar uma resposta mais voltada para alguns interesses do que realmente para o compromisso que o Senhor nos faz. Pelo menos entrever. Ele nos chamou para estar com Ele e para fazer com que o seu sonho de amor se realizasse em todas as pessoas. Ele nos chamou para que pudéssemos compreender que o horizonte a que devemos alcançar é muito maior do que a nossa mera mesquinhez ou nossa capacidade de pensar só em nós mesmos nos faz olhar a vida. Ele, ao perguntar, quem sou eu para vocês? Ele está perguntando, em que a sua vida está alicerçada? É claro que todos nós temos aptidões, é claro que todos nós temos capacidades, é claro que todos nós temos inúmeros recursos, mas todos nós temos uma coisa em comum. E como todos nós temos esse desejo, e eu diria até, aquele desejo que nós buscamos de eternidade, de vida eterna, que tantos procuraram, como por exemplo as lendas da árvore da juventude, da fonte da juventude, não sei, tem uma única coisa. Talvez a base de tudo que a gente tanto anseia. O desejo, o sonho de que aquele lugar dentro de nós que sempre está inquieto e procurando algo que nos ajude a encontrar mais um motivo para mais esse dia percorrer a nossa caminhada, seja preenchido por aquele que tanta gente busca e que tantos precisam encontrar, e que é o fundamento
da esperança e do viver de Pedro e de Paulo, expresso na fórmula e na palavra de Pedro. O Senhor é a nossa esperança. E porque o Senhor é a nossa esperança, aí volto aos Atos dos Apóstolos, ainda que tenha medo. O meu amor pelo Senhor, que é a minha esperança, não me faz voltar atrás. O amor ao Senhor, que é a minha esperança e que mudou toda a minha vida, me faz olhar para trás e perceber: tudo o que eu podia fazer eu fiz para que a sua vontade se realizasse em mim e nos outros. E eu pudesse dizer: a morte operou em mim, porém quanta vida de mim brotou. Diz Paulo na carta aos Coríntios. Portanto, celebrar Pedro e Paulo é celebrar a vocação que cada um de nós tem a dar uma resposta. A resposta de dizer: Jesus é só um nome que nós proclamamos nos momentos difíceis, ou Jesus é realmente o Senhor da nossa história? Essa resposta, não nos preocupemos, ela será completamente dada no dia em que nós não tivermos mais oportunidade alguma de voltar atrás. E esse dia todos nós sabemos quando é. O último dia definitivo da nossa resposta a nosso Senhor é o dia em que o nosso olhar for encerrado, as batidas de nosso coração cessarem e tudo que tivermos sido para os outros estará concretizado. Enfim, quem é o Senhor para mim, para você e para nós? Creio em Deus Pai Todo-Poderoso,